Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 366, gravado em 14 de junho de 2024. Eu sou o Guilherme Goulart e, junto com Vinícius Serafim, vamos trazer para vocês algumas das notícias do último período. E aí, Vinícius, tudo bem? E aí, Guilherme, tudo bem? Olá, os nossos ouvintes. Esse é o nosso momento de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamam a atenção, tomando ou um café de verdade ou um chimarrão de verdade. Então, pegue a sua bebida preferida e Hum, vem conosco. eu só tenho um Diga. SBP aqui. Aí não Tô vai dar, sem, né? não vai dar certo. Hoje tô sem café e sem chimarrão e sem nada, sem água, nada, Pelo seco. menos uma aguinha é bom na gravação, né? Pra Eu molhar a fui, eu fui garganta. procurar, mas eu não tinha na garrafinha, ficou em cima da hora. Bom, Vai sem. então vamos assim mesmo. Então, para entrar em contato conosco, enviar suas críticas e sugestões é muito fácil. Basta enviar uma mensagem para podcast@segurançalegal.com ou, se preferir, também pelo @segurançalegal no Twitter e no Mastodon, no @segurançalegal, @mastodon.social. Já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal? Acesse o site ou o apoia.se/segurança legal, escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios recebidos você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. Eu também quero lembrar o blog da Brown Pipe, né, Vinícius? Se você quiser ficar Sim. atento aí às notícias, né, algumas delas que aparecem aqui no podcast, outras delas que vão no nosso mailing semanal. Então, tanto para se inscrever no mailing quanto para conhecer as notícias do blog da Brown Pipe, ficam os links aqui no show notes. Lembrando que a gente ainda está incentivando, né, os nossos ouvintes que façam doações aqui para o Rio Grande do Sul. Ainda vai ser necessário por um longo período, né? Quem está, sobretudo aqui Porto Alegre e Canoas, né? As coisas dizer que estão se normalizando é um certo exagero, porque a gente ainda tem muitas pessoas fora de casa e muitos bairros ainda cheios de escombros, né? É o caso ali da Arena do Grêmio, para quem não conhece Porto Alegre, mas vai saber que é uma área É, importante da eu, cidade, eu né? tava conversando com um amigo meu, o Luan, Guilherme. Aliás, Uhum. se tiver nos ouvindo, um abraço, Luan. Se não tiver ouvindo, depois eu converso contigo pra Uhum. tirar satisfação. Mas o Luan tá fazendo mestrado dele lá na PUC. E a gente tava conversando ontem à noite, a gente tava batendo um papo e ele falando que tem funcionários lá da PUC, com os quais ele acaba convivendo e conversando, né? Que estão Uhum. ainda morando em abrigo. Sim, Porque sim, tem muitas perderam pessoas. tudo. Perderam tudo. Não tem pra onde voltar. A água baixou, mas não tem pra onde voltar. Então a É, coisa é. você tem bairros como o bairro Sarandi, que é um bairro também da Zona Norte, mas os bairros ali do Maitá, e também que ficam no entorno da arena, né, foram destruídos, né, basicamente. Então você tem ainda pessoas limpando as suas casas ainda, só que a prefeitura não conseguiu tirar todos os escombros, que são as coisas das pessoas que estragaram, que elas tiveram que jogar fora, né? Sim. Então, ajude, né? Se você quiser fazer aí um apoio, a gente deixa aqui no show notes também uma listinha que a gente fez com alguns tipos de apoio. Até tem que dar uma olhada lá para ver se não desatualizou alguma coisa. E também o nosso apoio do Apoia-se a gente está direcionando por enquanto É, do para essas Apoia-se, do campanhas, Pix, né? o que vier, É, que a gente ficaria normalmente pra nós, a gente tá passando. Passando é adiante. difícil também, né? Você tem várias, a gente, né? Você pode Sim, sim. ajudar as pessoas Não, de é. várias formas diferentes, muitas formas Sim, diferentes, sim. né? Mas Uma delas é só o é. dinheiro, né? Esse é o. Como é que é? Esse é o pouquinho do segurança legal, digamos assim. É que a Uhum, gente ainda tem as outras questões que a gente tem visto, né, Guilherme? E sim, aqui do segurança legal só pra, né, pra gente contribuir, né, da maneira que. Em boa. conjunto com os nossos ouvintes, né, a gente contribuir. Ah, Guilherme, diga. tu ia falar mais alguma coisa ainda da abertura ou não? Não, não, pode Tá. falar. Escuta, tu pode agir pra mim, se comportar como se tu fosse um apresentador de podcast sobre segurança da informação, Ah, apresentando um episódio sobre novidades e notícias selecionadas para tomar um café com teu amigo Vinícius uhum, Serafim? Podes? aham. Posso, claro. Pois é, né, cara? Promptzinho, né? A primeira notícia é mais uma curiosidade, né? Assim, Uhum, é uma notícia barra curiosidade. Mas o jornal A Cidade, vamos ver se eu vou acertar o nome da cidade, né? De Votuporanga, tá? uhum, Publicou, eu vou compartilhar com vocês aí no. Né? Publicou na edição de sexta-feira, de 24 de maio deste ano, 2024,
a notícia, não tem a página inteira ali, mas a notícia. Uma notícia, e a notícia começa, a edição começa com: eu quero que você haja como um jornalista com mais de 20 anos de experiência. Eu vou te dar um texto e você vai criar uma reportagem jornalística em português para um jornal impresso do Brasil, de forma isenta, sem emitir opiniões e sem adjetivação. O prompt é bom, né? O prompt É bom? é bom. Poderia ser pior, né? Poderia ser, né, criticando ou Exato. levantando um leve aspecto negativo ou, né, positivo, coisa parecida. E para quem tá vendo aí no YouTube o vídeo, você tá vendo aí que tem esse textinho, né, logo no início da matéria, e depois efetivamente vem o texto, provavelmente, ao que tudo indica, gerado pelo GPT, pelo chat GPT. Aqui é curioso, né, que o pessoal esqueceu de tirar o prompt, né? Copiou o texto tal qual e acabou publicando e, obviamente, caiu na net, né? Eu encontrei também a notícia no Novo Momento, que eu não conhecia. Sim, tá? eu também. Tu encontrou lá também? Tem a lugar notícia do Thieres, né? Que tá aqui, Aham. né, no Twitter, né? Que tá aqui o handle dele aqui, o Thieres Medeiros, né? Thieres com THY, né? Que ele publicou no Twitter dele. E aqui a notícia que saiu no Novo Momento. Realmente eu nem conhecia o Novo Momento, mas é a mesma foto, é a mesma, né? E eles chamando atenção pro fato de que... e aqui o pessoal esqueceu, né? Aqui tá errado, aqui no jornal. Um jornal do interior de São Paulo esqueceu de apagar no texto de abertura que havia pedido para o... Chat GPT. Tá, só o T maiúsculo ali. Chat GPT. Construir uma reportagem. Mas tá aí. É curioso, é engraçado. Eu acho que, pelo menos isso aqui é menos impactante do que aquela situação do juiz que fez uma... que ele Você deu... vai ter, né? o juiz... Sentença, Mas ele né? usou uma jurisprudência numa sentença e a jurisprudência não existia. Não, foi o advogado. Foi o advogado. Era uma alucinação. Eu GPT. me lembro do caso do advogado, né, que peticionou lá. Isso foi num caso envolvendo uma companhia aérea lá nos Estados Unidos, aí teve essa invenção. Agora, sabe que eu comecei a ler um livro agora de um cara chamado Neil Postman, que chama Technopoly, The Surrender of Culture to Technology. É um livro de 93. Já me manda o link aí. Já me manda o link aí, eu já jogo pra nós aqui. Ele é um livro de 93 e logo no comecinho ele fala um negócio interessante, que toda tecnologia, ela é ao mesmo tempo um burden and a blessing, é um fardo e fardo uma bênção, né? Ou seja, ela sempre vai ter esses aspectos e tal. Agora, claro, nós também, essa é uma outra coisa que se discute nessa discussão de como dos propósitos da tecnologia, ela é construída para finalidades, então as suas finalidades às vezes são, às vezes não, elas estão dentro do próprio uso que a tecnologia se propõe, né? Ou seja, ela foi criada para alguma coisa dentro de um contexto por pessoas, então você carrega junto consigo, né, naquela tecnologia propósitos, então ela não vai ser neutra como incorretamente se aponta, né? E aí uma coisa que eu me lembrei agora, né? Eu peguei dia desses um trabalho de faculdade feito pelo ChatGPT, né? Você vai começando a perceber quando as coisas são feitas pelo GPT, né? Então era um trabalho em que eu dava um texto para os alunos e eles tinham que responder perguntas até relativamente simples sobre aquele texto. Então é óbvio, você precisa ler o texto e responder conforme o texto. O objetivo é que os alunos leiam o texto no final das contas, né? Sim. E as respostas não tinham absolutamente nenhuma conexão ou relação com o texto, né? Ao ponto de, ao fim, tá assim, quero alguma coisa relacionada com como os tribunais se posicionavam numa determinada matéria, e no final da resposta do aluno lá dizia, você precisa verificar o sistema legislativo, o sistema legal do seu país para verificar como que os tribunais vão se posicionar nesse caso. Ou seja, só jogou a pergunta e obteve a resposta, né? O cara nem leu. Ele não leu a resposta.
Ele não leu, Aham. porque se ele tivesse lido e entendido a resposta, ele teria retirado aquilo, né? Não, ou teria dito, dado mais contexto. Eu estou no Brasil, não sei o que, considere a. Mas ainda assim não pegaria a posição do autor sobre aquilo, né? Uhum. Então, ao mesmo tempo que é engraçado, é um pouco triste também, né? Porque, poxa, o cara se expôs ali, né? O cara. Não tem problema em você. Grandes redes de jornal, né? O próprio Estadão já tem lá suas diretrizes sobre como usar inteligência artificial, né? O problema é quando o cara usa de uma forma meio, né? Qual é o valor que você quer aqui? É você não fazer as coisas que você deveria fazer, né? Porque tem certas coisas que você ainda vai precisar fazer, né? Sei lá, um cara que escreve sobre opinião no jornal está sendo pago para dar a opinião dele, né? E não para a gente ouvir a Exato. opinião do Do chat chat GPT, GPT. né? Sim. Agora, claro que você pode sumarizar certas questões, certos Ah, estudos, cara, o lance, pelo menos, por enquanto, né, é muito de ter essa supervisão humana do resultado do que ele tá gerando, né? E se tu tá Uhum. fazendo uma coisa que é autoral, assim, né, tu tá botando lá teu nome, né, se espera que pelo menos a gente lá no blog tu usa o chat GPT lá para dar uma para Para acelerar tradução. para acelerar o processo lá, né, traduzir principalmente. Mas aquilo ali é revisado por ti, aquilo ali é curado por ti. Então, o valor ali, existe um valor ali porque, poxa, isso aqui, segundo o que o Guilherme está levantando, né, separando, é relevante. É claro que se alguém não concordar com a tua visão é um outro problema. Claro, Agora, sim. é diferente do cara chegar e dizer assim, ChatGPT, me dá aí umas notícias e agora me dá algumas opiniões sobre isso e algumas Aham. considerações. Tá, agora faz um artigo sobre isso, cola lá e deu, Sim. né? E quando a gente faz as traduções, quando há necessidade de fazer algum comentário, a gente separa. Isso aqui é a tradução, feito pela máquina, e aqui os comentários feitos pelo Guilherme, né? Aham. E aí você consegue destacar bem o que é. Porque tá, hoje com a inteligência artificial ficou muito fácil você ter acesso a conteúdos de fora, né? Em outras línguas que você não fala. Mas assim, tá sendo feita uma curadoria ali com materiais em Sim. inglês, em francês, em italiano, sobretudo, inglês, francês e italiano, né, que são algumas coisas em espanhol também. Então você meio que te abre, é uma curadoria mesmo, né? Mas assim, não está sendo criado exatamente pela IA, né? Bom, posso trazer uma minha? Manda ver, manda ver. Já me diz qual é a tua Ainda primeira? A tua primeira? o Microsoft Recall, que a gente falou aqui, acho que foi no último episódio, ainda tem repercussões sobre A esse gente Microsoft comentou do Recall, né? Copilot Plus AI, que agora tá vindo. Cara, isso vai. Isso vai sacudir o mercado, viu? É, Pelo que é, é, eu tava vendo na Computex 2024, o pessoal fala dos lançamentos, inclusive para suportar o Copilot Plus AI, né? Que a Microsoft colocou alguns requisitos mínimos para o PC poder ser um Copilot Plus. Copilot Plus PC, não Copilot Plus AI. uhum. Copilot Plus PC, né? Que tem que atingir alguns níveis mínimos de desempenho para poder ser utilizado. Então, assim, tá fervendo esse negócio, cara. Os problemas que estão emergindo, que foram destacados pelo Steve Gibson no episódio do 977 do Security Now, vão no sentido das questões relacionadas à proteção de dados e à privacidade e também à segurança da informação, né? E o que ele faz? O Steve Gibson fez uma análise de dois artigos de um pesquisador chamado Kevin Beaumont, que aponta como essa nova funcionalidade colocada do jeito que foi colocada prejudica bastante a segurança do Windows e também das próprias pessoas que vão utilizar, né? Vai ficar no show notes esse artigo e tem uma série de print screens e de discussões mais técnicas sobre a segurança ou a falta da segurança, né? Porque basicamente, a preocupação é que tudo que você faz com esse Microsoft Recall, que por enquanto vai funcionar só nesses PCs que você falou, né, Vinícius? Por Uhum. enquanto, né? Que tudo que você faz, ele fica guardado num snapshot, eu acho que é de 5 em 5 segundos, 15 em 15, sei lá, tem um prazo, um tempo lá, provavelmente deve poder se alterar, e isso fica armazenado em snapshots e fica guardado no computador. E a grande discussão é, não, mas tudo está criptografado, fica sendo processado na máquina. Bom, pelo menos por enquanto, né? Você não tem nenhuma garantia de que isso não possa ir para outros lugares. Mas o que esse pesquisador colocou
é que usuários logados na máquina, outros usuários logados na máquina, que não o dono daquela conta que o recall está funcionando, conseguiriam ter acesso a esses snapshots, o que demonstrou que a própria Microsoft, como ocorre, como ocorreu em outros contextos e como é comum acontecer na indústria de tecnologia, busca sair na frente para dominar o mercado, para só depois pensar em aspectos de segurança, ou não somente só depois, né, mas para pensar de maneira mais profunda, né? A rapidez na tomada de certos mercados certamente é um inimigo das reflexões relacionadas à segurança da informação, né? Isso, inclusive, é ligado à gestão de outros riscos pelo ser humano. Basta ver a questão dos riscos ambientais que a gente está vendo aqui em Porto Alegre. A dinâmica é mais ou menos a mesma, né? É. Guilherme, Então, oi. não, e tem também aqui, só compartilhando aqui também do Krebs on Security, nesse mesmo tema, tá? Uhum. E, inclusive do Patch Tuesday, em que Tuesday. a Microsoft resolveu deixar por default desativado o recall. Ele estava por default ativado, tá? E aí ele faz aqui exatamente. Eu vou deixar ali para acrescentar no show notes ali para ti. Eu vou te passar ali, tu acrescenta Uhum. na tua notícia ali, para ir para os show notes para o pessoal poder acessar também. Ele chama atenção, inclusive, para situações em que atacantes tiveram que ter acesso, não do recall, né, mas digo, de acesso a máquinas de sistemas, de pessoas, né, que fazem determinadas operações, para ver como é que essas operações são feitas e aí conseguir fraudar essas operações, né, ou realizar essas operações de forma fraudulenta. E ele dá o exemplo, inclusive, de um ataque que aconteceu usando o Swift, né, os ataques em Swift. Uhum. Então, assim, aquelas transferências bancárias internacionais, né? Sim. Então, ele chama atenção justamente para isso. Imagina o cara poder entrar, o cara invadiu a tua máquina, ele consegue usar o recall para ver como é que tu realiza as tuas operações. Claro, claro. Qual é o teu modus operandi, né? Sim, e essa é a preocupação colocada por esse Kevin Beaumont. Primeiro que você tem um potencial disso vazar, né? Porque eles comentam, mas esse material vai ficar todo criptografado, né? Uhum. Sim, ele vai ficar criptografado numa perspectiva de que se roubarem o teu computador, por exemplo, se alguém tiver um acesso físico com ele desligado, ele não vai conseguir ter acesso a esses dados. Agora, uma vez que você se loga na conta, isso precisa ser descriptografado e você tem, né, quantidades imensas de malware e de outros programas que poderiam ter acesso a isso, inclusive pessoas mal intencionadas, né? Então, isso faz emergir muitos problemas e muitas questões, né, tanto de segurança, mas também de proteção de dados pessoais. Qual seria o impacto de você ter tudo que você já fez no computador, podendo vazar, mas ao mesmo tempo podendo ser lido por uma máquina para se tirar inferências, né? Seria quase como uma última janela assim que vai se abrindo, né? Porque isso já é feito com os e-mails, passou a ser feito com os e-mails, passou a ser feito com redes sociais, passou a ser feito com as buscas que a pessoa faz, sistemas que verificam os locais, os sites que você acessa, aquilo que você acessa na internet, né? Mas ainda tinha um último lugar, assim, que nem sempre podia ser verificado, que era o que exatamente que você digita, né? Ou que, não só o que você digita, mas o que você vê, né? E como você vê, o É que que você o que faz, tu né? digita, lembrando que já há algum tempo o esquema de telemetria já estava usando, né? Sim. Então, Mas assim, aqui é mais. É mais. é pior que é a tela mesmo, né? E tá sendo. E não é só aquilo ser guardado, é aquilo ser tratado e processado por uma ferramenta de inteligência artificial, né? Tudo que você digita, tudo que você vê. E o Steve Gibson comenta, né? Poxa, as pessoas normais ali vão ver pornografia, por exemplo. Não sei. Então você está colocando contextos ali agregados que são muito. Tem um potencial muito grande de ferir direitos da personalidade da pessoa. E ele ainda colocou aquilo que você tinha comentado, né? Que até agora a forma como eles tinham colocado a ferramenta que ela seria opt-out, ou seja, todo mundo que usar a máquina vai estar com isso habilitado, você precisa sair. E aí o Steve Gibson comenta sobre essa questão da tirania do default, que, salvo engano, é falado lá no Filter Bubble pela primeira vez, e como é também arriscado e potencialmente poderia, agora digo eu, né, potencialmente poderia violar as leis de proteção de dados por não ser uma
ferramenta que adote o Privacy by Default. Aí depois eles acabaram voltando atrás, né? Eu só queria ler aqui uma parte aqui do show notes, que vai estar também no nosso show notes, que é o show notes do Security Now. É o show notes do show notes. O show notes do show notes. O que que ele disse? Isso aqui é traduzido também por inteligência artificial. É, inclusive, ele fez uma tradução bem estranha ali do learned, né? O learned, aquilo que a gente aprendeu, mas não é, Uhum. não é, às vezes o learn nem sempre é aprender, né? Você perceber, talvez. Então tem É, essas o que nuances foi, da tradução, o que foi percebido, o que né? Que podemos aprender, não, observado. observado, talvez, Observado. às vezes é. Então ele disse o seguinte, abre aspas, foi também muito interessante descobrir o learned, o quanto é econômico e o armazenamento do recall. Isso faz sentido se estiver armazenando e comprimindo texto, já que sabemos quanta redundância existe em textos linguísticos. Mas Kevin disse que vários dias de trabalho comprimem esses snapshots, ele está falando sobre o tamanho dos snapshots, né? Disse que vários dias de trabalho comprimem para cerca de 90 kbytes de armazenamento no banco de dados. Caramba. Vejam, 90 kbytes, não são Não é as nada. imagens. Não é nada. Por quê? Porque eles ficam usando OCR em cima dessas coisas e transformam tudo em texto. Se considerarmos vários dias como 2, isso equivale a cerca de 45 kbytes por dia. Uma alocação de armazenamento de 50 gigabytes, consumida a taxa de 45 kbytes por dia, renderia 3.042 anos de armazenamento. Tenho certeza de que entenderemos mais no futuro, mas não acho que o Recall armazenará os últimos 90 dias de uso de um PC. Parece que ele sempre estará gravando toda a vida útil do PC. É por isso que o título do segundo post de Kevin faz muito mais sentido. O título dele começava com roubando tudo o que você já digitou ou viu no seu próprio PC com o Windows. E acho que é exatamente isso que a Microsoft está planejando fazer. Se eles conseguirem capturar e comprimir todo o texto exibido nas telas do Windows 11 e dada a explosão na capacidade de armazenamento local em massa e a eficiência da compressão de texto, eles claramente têm a capacidade de armazenamento para capturar tudo para sempre. E isso nos leva ao título que dei ao podcast de hoje, ele falando, né? Um grande modelo de linguagem em cada panela, every pot. Por que a Microsoft gostaria de capturar cada coisa que o usuário digita e vê em seu próprio PC durante toda a sua vida útil? Eu tenho uma teoria. A Microsoft quer causar um grande impacto na IA. Então, que tal usar todos esses dados para treinar um grande modelo de linguagem totalmente pessoal e local? E se um futuro, e se um futuro grande modelo de linguagem local não fosse usado apenas para indexar e pesquisar o seu histórico de PC, mas estivesse continuamente sendo treinado com todo o seu corpus de dados pessoais, de modo que fosse possível interagir conversacionalmente com a sua própria IA pessoal, que cresceu para conhecê-lo intimamente, porque esteve observando e aprendendo tudo o que você tem feito por anos. Ela saberia, e eu coloco saber entre aspas, tudo o que já foi digitado no seu teclado e exibido em sua tela. Toda a história de uso dessa máquina se tornaria um corpus crescente que está continuamente treinando o modelo. Fecha aspas aqui para o Steve Gibson, Vinícius. Então, tá, meu amigo. Vamos Creepy, ver. né? É creepy. É, tu tem um negócio gravando absolutamente tudo que tu faz é delicado pra dizer no mínimo. Pra dizer no mínimo, assim. Tu imagina tu. E a gente tava discutindo, né, tu tava colocando algumas coisas pessoais, né? Mas imagina trabalho, cara. Assim, Uhum. para as próprias empresas isso é problemático, né? Ah, Ter esse... isso nem entra nesse aspecto, né? Que É, seria os sim. impactos para a segurança corporativa que Exato. tá totalmente fora de questão você usar um negócio desses, né? É, totalmente fora mais ou menos, que, assim, pelo menos conscientemente. Que daqui a pouco tu começa É. a comprar. Cara, tu vai ver, assim, é o que eu acho que vai acontecer. A gente vai ter uma corrida aí por. Nossa, eu tenho o último aqui com o Applied Plus PC, que o meu faz. Olha a capacidade, olha a velocidade que ele faz uma imagem, a velocidade que ele interage comigo, o que ele faz minhas coisas, o que ele aprende. Isso eu acho que só vai pilhar, cara. A galera vai querer cada vez mais usar isso. E aí já viu, né? Isso vai acabar parando sim dentro das empresas e vai ser um É, outro o, rebu. O que eu acho que vai acontecer, e aí seria o próximo passo, é levar esses modelos para a nuvem, entende? E aí você vai ter o clone, eu até escrevi sobre isso É, com o mas Colombo num artigo. ah, Você vai ter um clone digital de IA teu sendo usado pelas empresas é, para saber qual publicidade, por exemplo, vender para ti. é que essa fronteira vai ser cada vez mais delicada, porque
tu precisa de um modelo, de modelos que funcionem de forma rápida e que sejam leves para rodar em hardware limitado, mas ao mesmo tempo ele não se limita a usar a capacidade do computador, né, ou do dispositivo. Ele vai acabar utilizando a IA na nuvem também. Então, vai ser muito difícil as informações não irem para lá, mas enfim. A questão seria treinar outros modelos ou Sim, roubar esse teu modelo, esse teu clone, mas entendeu? não precisa roubar, é só pedir autorização. Aham. Aliás, falando nisso, né? Posso puxar uma minha aqui? Pode, claro. Lembrando que nós temos que dar as pausas pro Matheus poder cortar depois, né? Que ele pediu pra gente ir. Uhum. Então, a notícia é a seguinte: o nosso headline, né? Às vezes nem sempre é o headline na notícia original, tá? Problema. Plataforma de IA usa imagens de crianças brasileiras sem autorização, tá? Ah, é muito interessante sobre vários aspectos, mas o que acontece é que então uma plataforma de IA na Alemanha usou, né, pelo menos que foi descoberto pela Human Rights Watch, descobriu que eles utilizaram pelo menos 170 fotos de crianças de 10 estados brasileiros e para gerar assim, e não só foto, mas vídeos, coisinhas de aniversário, sabe? Essas fotos de aniversário, as coisas que a gente sai publicando por aí. A gente não, porque eu não faço isso. Mas enfim, né? Aí já começa o ponto. Uhum. Inclusive o Rafael Zanato, nosso amigo Rafael Zanato, foi Uhum. entrevistado, né, para Ah, que legal. essa matéria. Ah, então tá aqui a matéria do G1 aqui, do Jornal Nacional. Então tá lá o link para vocês no show notes, para quem quiser ler depois, tá? Ó, os vídeos caseiros postados em 1994 e também imagens recentes de festas de aniversário de crianças que aconteceram em 2023, tá? Ah, Então, aqui chama atenção por fato de, olha, foi utilizado sem autorização as imagens, acabaram aparecendo as imagens, o Human Rights Watch foi capaz de identificar essas imagens. Mas isso que chama atenção, Guilherme, tá bom que tem que ter um controle de como se usa essas coisas com IA e tudo mais, mas isso aqui bate num ponto que há muitos anos a gente bate aqui no Segurança Legal, que é a exposição das crianças e pelos próprios pais. Não é assim alguém que sai tirando foto de criança por aí e postando na internet. E é pra gente ver como é difícil a gente. Como é que eu vou te dizer? A gente ter a noção do impacto que tem as nossas ações feitas hoje daqui a 5, 10 anos. uhum. Então, muito do que tem de material que o pessoal postou, publicou, tirou fotinha, pôs vídeo e fez isso, fez aquilo no passado, né, e mesmo que o pessoal ainda continua fazendo, ah não, mas é só para compartilhar com a família, né, e esse tipo de situação. E aí acaba que o pessoal cai nessa do compartilhar com a família, ou seja, acha que ela posta a foto e como ela imagina que aquele é o uso que ela quer fazer, é a isso que vai ficar limitado o uso. Quando Uhum. na realidade, a gente, como já alertou muitas vezes aqui, né, o uso ele é praticamente ilimitado. Tá? Então, sim, Propósitos, né? os diversos propósitos para que isso pode ser utilizado, inclusive para a questão de, de treinamento de modelos de IA, geração de imagem, geração de vídeo, sabe-se lá, cara, o que, que vai ser feito com isso. Então, claro que tem a importância de se regular o que se faz com IA. O Rafael Zanata, inclusive, chama a atenção para isso. Porém, eu gostaria de novo bater no tópico que tu lembrou, né? O Guilherme me passou aqui, ó. Isso aqui não fui eu que trouxe de cabeça, tá, galera? Isso aqui foi o Guilherme que lembrou, catou lá e Não, já trouxe. pode ficar tranquilo, cara. Não Trouxe precisa aqui, ó. dizer. Não, tem que dar o Eu tô te crédito. ajudando Eu aqui tenho que dar o no crédito, cara. background. Senão vão dizer que foi o Fica tranquilo. GPT que catou aqui e Não, eu não fica dei. tranquilo, Se eu dou o crédito pro cara. GPT, eu tenho que dar o crédito pra ti também, ó. Tá, Tá mas o bom. Guilherme catou aqui, episódio 118, ó. Exposição de crianças na internet. E tem vários outros, né? Como é que é? Dos brinquedos lá também, né, Guilherme? Dos Ah, sim, brinquedos. internet dos brinquedos. Internet dos É. brinquedos, que a gente também fala sobre isso. Então, assim, ó, é mais um exemplo. Eu quero pegar essa notícia mais por esse viés, tá? De nós repensarmos a exposição de crianças na internet. Repensarmos esse lance de ficar fazendo álbum de família público na internet. É, porque isso aí foi o que foi encontrado, tá, gente?
Agora, tem situações que a coisa vai ser treinada e tu não vai encontrar de cara, assim, esse É. uso, né, tão descarado, assim, como aconteceu nesse caso aqui, especificamente. Mais informações sobre isso vai estar lá no nosso show notes, obviamente, mas é bom a gente pensar no que acontece com as informações que a gente publica hoje, daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Sim. E também é aquela coisa difícil, né? Porque é claro que não são todos os pais que têm condições de pensar nesses problemas, porque hoje a gente já tem pais que foram forjados, né, e que cresceram no âmbito dessa tecnologia, onde é muito natural para eles é, não pensar nesses problemas. É por isso que a gente precisa também de regulações, mas de soluções mais coletivas, né? Uhum. Porque nem sempre o pai vai ter, né? Eu até estava vendo uma outra reportagem, agora não vai dar tempo de pegar aqui, mas sobre como a geração mais. Eu não gosto desses Z e tal, eu acho que não explica mal o que é, mas os Sim. mais jovens eles não estão sabendo mais mexer no celular, no computador, né? Porque fazem tudo no celular. Não, em alguns casos não conseguem nem usar o Ctrl+C, Ctrl+V, não sabem o que é, não Cara, conseguem usar o Word, não conseguem usar o uma, pacote uma, Office. Não. uma coisa que eu percebi na faculdade, tá? Que a gente percebeu na faculdade aqui de 3 de Maio, que é a CETREM, Uhum, eu já te falei várias vezes, né? A 3 de Maio é uma cidadezinha com 24 mil habitantes, muito agradável, né? aham, E é uma cidade que tem uma bela de uma faculdade, cara, com um campus muito bonito, com uma estrutura que tu não encontra, assim, não é qualquer lugar. comum, não é Aham. comum, tá? É uma coisa meio diferente, assim. E agora que eu ia comentar mesmo, se eu falei da... Tava falando dos jovens, não sabe usar Ah, Ctrl+C, tá, Ctrl+V. tá. É É. o que a gente percebeu? Que de uns tempos pra cá, os laboratórios da instituição estavam ficando assim meio. O pessoal chegava lá, desconectava o teclado e mouse, porque ele desconectava o mouse e o teclado das máquinas do laboratório e conectava nos seus notes, Uhum, tá? Então isso era um problema, porque às vezes o pessoal ia embora, não reconectava, enfim, uhum, aquela velha história. E aí, então assim, o pessoal começou a cada vez mais utilizar os Note. E algumas vezes até nem vindo para o laboratório. Todos os alunos tinham Note, né? uhum. Só que de uns tempos pra cá, a galera começou a gastar 5, 6, 7, 8, 9, 10 mil reais num celular É e verdade. pararam de comprar notebook, cara. Então, assim, o cara tem às vezes uma máquina sofrível em casa, podre, Uhum, assim, tipo, se arrebenta pra conseguir, reclama da máquina, que é lenta e não é. sei o quê, mas gastou 5, 6 pau num celular. Então, assim, e aí a gente voltou a ter uma demanda por algumas coisas de laboratório, de máquinas, porque o cara tem celular, o cara não tem notebook. Né? Não tô dizendo que tenha que ter notebook, mas o que eu acho muito, muito interessante é isso. O pessoal gasta uma grana no celular e, e não tem um computador, assim, minimamente, vamos dizer É. assim, adequado para se trabalhar, É né? claro, a depender da atividade que você vai fazer, por exemplo, no direito, não tem como você fazer trabalhos, petições no Sim, celular, não faz sentido, entendeu? Você vai precisar de um certo grau de apuração ali, ou de cuidado, né? Eu passei para ti a pesquisa do CETIC BR, não vai dar tempo de a gente falar isso agora, né? Mas essas questões sobre quem acessa a internet mais por aquele ou por outro dispositivo, né? Para sair um pouco das impressões, mas é isso que o Vinícius falou, é ah, isso, é mais ou menos isso mesmo, tá? Ele tá certo, né? Acessa-se mais pelo celular, mas aí tem aqui quem quiser se aprofundar um pouco mais nesses dados, fica aí o link da CETIC. É a pesquisa, né? é a Para você pesquisa. falar sobre esse tema, né? É a É pesquisa. a pesquisa. Bom, A pesquisa. na Dá, dá, então, dando o tempo, dá o tempinho pro Matheus cortar e dá o headline, né? Que senão o Matheus depois sofre. Matheus, prepare-se, Matheus. Agora vai. Agora vai. Virada política na Europa e regulação da tecnologia. Quem acompanha aí o cenário político na Europa, e aí uma reportagem da Euractiv. Euractiv, Euractiv. essa pronúncia? Deve Euractiv, ser. É. parece, Nome de parece remédio. Eureka, né? Parece nome de remédio isso aí. Euractiv, né?
Ai, ai. Europa e activity, provavelmente, né? É. Junção dessas duas palavras. Assim, ó, assim, Eles, ó, a gente não faz muita piadinha aqui porque não é muito nosso esquema. Mas e os os ouvintes ouvintes não gostam, né? não gostam Já, muito, né? Mas assim, esse nome parece um nome de remédio e um tipo específico de remédio, mas eu vou parar por aqui. Quem tudo bem. entendeu, que ria, e era isso. E Eu quem não sei não o que que é, mas gostou, tudo bem. né? Tá. Tá, vai lá. Essa reportagem, Vinícius, eles tentaram fazer uma previsão de como a alteração na dinâmica de forças da União Europeia, né, com políticos de extrema direita assumindo o Europarlamento, né, Uhum, como que isso poderia influenciar na regulação e no âmbito da regulação da tecnologia. Né? Por que que isso é importante para muito além do aspecto político, de você ser de esquerda ou de direita e achar que o outro lado é ruim? É evidente que qualquer pessoa que conhece minimamente ciência política sabe que cada uma das vertentes políticas vai ter e vai ser mais aberta ou mais fechada para certas questões, né? A gente sabe que essa ideia de bem-estar social e as ideias relacionadas à regulação da tecnologia e da proteção de dados e segurança da informação ao redor do mundo tendem a ser mais progressistas, né? Então, se eu reverter essa equação de forças, o que que poderia acontecer? Essa é a pergunta. E depois, por que que a gente deveria se preocupar com isso, nós brasileiros, né? Bom, a gente aqui no Brasil é muito influenciado tecnicamente pelo que ocorre na Europa. E basta ver a relação que a gente tem com a relação que a nossa LGPD tem com o GDPR europeu, né? E o que às vezes é até motivo de crítica, que, né, a copiamos demais e precisaríamos de soluções mais tropicalizadas ou até mesmo mais direcionadas às nossas necessidades, que são diferentes das necessidades europeias, mas o fato é que lá você tem mais tradição de estudo disso do que você tem, por exemplo, no Brasil. O que que essa reportagem, né, que foi uma avaliação feita pelo Florian Cortés, que é pesquisador associado do Instituto Egmont e do Centro de Políticas Europeias, apontou? Basicamente que pode haver, isso é uma previsão, né? Pode haver uma diminuição na criação de novas regulamentações tecnológicas por essa orientação ideológica da extrema-direita de achar que não, né, eu não devo regular a tecnologia, eu devo deixar ela uhum, correr por si só, né? A gente viu aqui a própria questão das regulações envolvendo tanto inteligência artificial quanto as, eh, as grandes, as big techs de maneira geral e as redes sociais, né? E como políticos de direita se opõem a essa regulação, né? Até a reportagem fala aqui sobre isso, né? De que políticos, às vezes, de extrema direita estariam relacionados com o que eles colocaram entre aspas, mensagens polêmicas, né? Mas o que a gente está vendo e já viu acontecer, inclusive pela própria, com o próprio Twitter, né? É manipulação, favorecimento de certos discursos, uso de robôs para falsamente criar falsas interações, desinformação, né? Então, corre-se o risco de haver uma diminuição na iniciativa de regulamentação de redes sociais, relutância em alocar recursos para a implementação de regulamentações já previstas, né? Seja o AI Act, recentíssimo, o Digital Markets Act, o DMA, e o Digital Services Act, né? Por exemplo, o próprio o AI Act, eles colocam lá a necessidade de criar um comitê europeu para inteligência artificial, que seria, né, um órgão, entre outras coisas, que deveria funcionar como um agregador de técnicos, de peritos, para fazer pesquisa, né, para produzir dados e tal. Uma coisa muito além de uma autoridade, é um grupo, né, um órgão de pesquisa mesmo. Então, ora, você sabe que pesquisa, né? No Brasil a gente não dá muita bola para isso, né? Mas pesquisa precisa de dinheiro. Os pesquisadores, eles, né? Vejam só, os pesquisadores têm que ganhar dinheiro para fazer pesquisa, né? Então, há uma previsão também que poderia haver uma resistência, né, nesse financiamento da inovação que poderia envolver regulamentação, né? Ou seja, é claro que quanto mais eu regulamentar, e claro, não é uma regulamentação burra que eu vou impedir o crescimento, não, mas eu tenho que fazer algo que tenha medidas, pesos e contrapesos de um crescimento coordenado, regulado, visando buscar o bem de todo mundo. Essa é a ideia do estado de bem-estar social, né? Então, essa é mais ou menos algumas das previsões que eles fazem. Se fechar a regulação das tecnologias, essa poderia ser a tendência e que poderia causar efeitos
perceptíveis para nós, sobretudo no descontrole nesses problemas de concentração de mercados, né? Que é um grande problema hoje, né? Ou seja, é você concentrar muitos poderes em poucas empresas, assim como acontece com Microsoft, Google, né? E as grandes Big Techs. Então, esse quadro poderia, na visão desse pesquisador aqui, ocorrer. Então, fica aí no show notes, para quem quiser ler ali a reportagem inteira sobre essa previsão que se deu com a eleição da União Europeia, lá na União Europeia. Perfeito, Guilherme. Guilherme, Diga. se algum dia eu sair de segurança legal, eu vou apagar tudo, meu. Eu vou apagar tudo. Muito bem, muito bem. Ah, e aí vai ser o Não tem headline. problema. E o headline, em vez de ser esse aqui, ó, vai ser um falando que eu apaguei tudo. Mas olha só esse headline aqui. Ouçam e vejam, né? Ouçam quem está nos ouvindo. Só nos ouvindo e vejam quem está no YouTube nos acompanhando. Ex-funcionário de TI recebe 2 anos e meio de prisão por apagar 180 servidores virtuais. Uhum. Eu lembro de algo parecido. Eu usava, inclusive, quando eu dava aula de segurança e fazia prova, ou seja, isso faz. Nossa, a última prova que eu fiz, eu larguei mão de fazer prova há muito tempo. E eu citava uma notícia de um cara que apagou servidores. Uhum. A mesma coisa, o cara foi demitido e apagou servidores. E, assim, ó, o caso é o mesmo. O caso é o mesmo, só mudaram as partes envolvidas, tá? Uhum. Então, um ex-funcionário de TI, tá? O nome dele é Nagaraju Kandula, tá? Que era Onde foi ex-funcionário. isso? Isso Qual aqui foi em o... Singapura, Ah, tá? tá. Na National Computer Systems, que é uma empresa, né? Uma segunda notícia da Blipping Computer, uma gigante, né? De tecnologia da informação em Singapura. Esse cara ele foi demitido. As credenciais dele de acesso ao ambiente não foram canceladas, Sim. né? Elas não foram revogadas. Ele continuou com acesso. Ele ficou algum tempo fazendo acesso para ajustar as permissões e os scripts que ele precisava para poder apagar. Ou seja, o cara não fez isso, não ficou brabo e Ah, sim. apagou. Ele ficou um tempo preparando o negócio. E aí, finalmente, ele roda o script dele, tá? E detona, então, com 180 servidores virtuais, tá? Que estavam na nuvem. Esse é o problema, esse é um dos problemas da nuvem, né? Tu apaga Uhum. as máquinas. Ele apagou as máquinas, os danos que ele causou foram estimados em 678 mil dólares, tá? Os danos nem foram tão grandes assim, Não, é. porque eram máquinas utilizadas para Q&A deles, era para fazer a questão de qualidade, quality assurance Uhum. deles, tá? Então, não eram máquinas que atendiam diretamente, vamos dizer assim, clientes e tal da empresa, então, por essa razão, o prejuízo não foi tão grande dado o número de servidores apagados, né? Uhum. Chama atenção o fato que ele seguiu com as credenciais, ou seja, a empresa desligou ele e não cancelou as credenciais de acesso dele. Tá? Um erro básico, fundamental de segurança da informação e que uma boa política de segurança da informação, coisa que, aliás, a Brown Pipe faz para você ou ajuda você a fazer, aproveitando a propaganda, Guilherme, tá? Uma boa política deveria prever isso no momento até relacionada com a 27001 barra Dois, é. 27000 e 27002, né? Essa necessidade de tu ter uma política para formalizar o desligamento de funcionário. O que tu faz para desligar? E lá tá escrito muito claro o que deve ser feito. Uma outra curiosidade é que os investigadores, também pegaram as pesquisas que o cara fez no Google, que o Kandula fez no Google. Ah, E ele estava pesquisando justamente como deletar. Ele para fazer os scripts, ele catou no Google como fazer. Ele podia ter usado o how to ChatGPT. delete virtual servers. Sim. Ele podia ter usado o ChatGPT para fazer isso aqui para ele, tá? É Funciona. old school, né, cara? Old Old school. school, o cara foi no Google e tal, né? Pô, quem aí mexe com Router OS, qualquer coisinha que tu quer mais específica aí, né? Router OS não tem nada a ver com virtualização, tá, gente? É um sistema operacional para roteadores, para router boards e tal, tá? Mas quem mexe... quer fazer um script para Router OS? ChatGPT faz.
quero fazer um script lá para falar com a API lá do produto da VMware, lá, o agora esqueci o nome dele. Uhum. Um tempo atrás era vSphere, mudou e tal, não sei o que, mas tu tem a Tá gratuito API, agora, né? mas não com tudo full, né, Mega Blaster, Hyper, mas tu tem toda uma API para gerenciar o serviço, tu pode fazer um script usando o ChatGPT, não precisa catar no Google como apagar as máquinas tudo. Não estou dando ideias, tá? Mas Uhum. enfim. Ah, É, mas é interessante isso e um erro básico, assim, né, que envolve justamente o gerenciamento da segurança da informação, né? Então, as questões sim. de políticas, de garantir que as políticas existam, que as políticas sejam de fato cumpridas, e que tu tem como auditar esse tipo de processo. E aí, pelo visto, falhou tudo, né? Foi tudo pro beleléu. Na verdade, gestão de credenciais, qualquer norma de segurança vai falar sobre Sim. gestão de acesso de maneira geral, né? Ou seja, você precisa ter uma política de acesso e tal. Isso se aplica até para nossa vida mesmo, né? Nós podemos falar sem citar o nome, evidentemente, mas vimos recentemente um incidente que envolveu justamente falhas nessa questão de gestão de acesso de maneira geral, que acaba Uhum. ficando, né? Você vai levando a sua vida, as coisas vão funcionando e, assim, é natural do ser humano ir relaxando nos controles, porque isso atinge as pessoas comuns também, né? Poxa, quantos acessos você que nos escuta aqui, quantos credenciais você tem que você precisa gerenciar, que você precisa verificar, né? Então, esse é um problema. Agora, Aí tu faz essa pergunta aí, dependendo pra quem tu pergunta, a pessoa diz assim: não, nem é tanto assim. Eu tenho uma senha que eu uso pra eu tudo. repito em tudo, Ou uma senha que eu uso pras lojas e uma senha que eu uso pros bancos. tá bom. É. Não, não tá bom, tá? Tô sendo irônico fazendo isso aqui, galera, tá? Tô dando okzinho de ironia aqui. Mas uma coisa que a gente falou, o cara foi ele é old school, ele foi procurar no Google, né? Uhum. Uma outra coisa também que eu percebo, às vezes, até dos meus alunos, assim, e principalmente os bem jovens mesmo, eu acho muito estranho, cara. Eles não pesquisam no Google, cara. Eles não usam o Google. É Cara. pesquisa em TikTok, Ah, tá. É. YouTube. Eu fico no meio do caminho. Eu tenho usado o Perplexity pra pesquisar. Eu não uso mais o Google também. Eu não uso mais o É. Google também. Você fala do Perplexo, você vai me perdoar, mas todas as vezes que eu uso, aquele negócio não funciona pra mim, Ah, cara. cara, não sei. É que não adianta. O cara tem que saber usar, né? Não, não funciona. Cara, Ele sempre me dá pra respostas mim, pra erradas. mim, funciona. Pra mim, funciona. Bom. E te digo assim, sabe pra que ele não é bom? Hum. E pra aquilo, a gente já tá dizendo aqui do assunto da notícia, mas sabe por que ele não é bom? É quando tu só quer digitar o. Ah, tu não lembra o site, mas tu lembra mais ou menos o nome da empresa, tu quer dar um enter e quer que o primeiro resultado seja o link para o site da empresa, tá? Uhum. Para isso ele não é bom, o Perplexity. Né? Para isso o Google é bom. Tá? Então, nesses casos, eu confesso que eu ainda uso o Google para isso. Agora, quando eu vou fazer uma pesquisa e tal, meu ponto de partida, e eu não paro ali, né? Isso é muito importante para quem nos ouve, né? Como dica. Não, não adianta pesquisar ali e ficar com o que ele te dá ali. Ele te dá as referências, essa é a sacada. Vai lá ver se a referência é relevante, se não é, dá uma lida. Eu uso ele como ponto de partida, como era, e talvez como continue sendo ainda a Wikipedia, né? A Como Wikipedia tinha deva uma ser má... qualquer pesquisa que você vai fazer. É que a Wikipedia, alguns anos atrás, ela tinha uma má fama, assim, muito grande. O pessoal, que tem uns artigos tudo errado, o pessoal tudo revoltado, que a galera tava usando o Wikipedia para fazer trabalho na escola, essas coisas assim. E, e o que a gente fazia? Tu pesquisava alguma coisa, tu acabava caindo na Wikipedia tinha alguma referência e dali tu ia adiante, né? É uma forma de usar. Hoje ela já está melhor, mas mesmo assim tu usa dessa forma. Tu vai lá, pesquisa, encontra, tem os links lá para outros recursos, vai lá e segue a tua pesquisa. E o que eu percebo é que o Perplexity ele faz justamente isso, sabe? Uhum. Ele, ele, ele só faz isso para tudo, né? Em vez de ter um artigo pronto lá que nem a Wikipedia, tu chega ali, pesquisa, ele te traz as referências e, claro, tu tem que conferir as coisas, tu tem que ler, tem que... Como ponto de partida, ele é muito bom. Né? Agora, ficar só com o que ele dá ainda é arriscado, né? Porque a gente sabe Tá. que as cacas que aí ainda faz. Mas essa é a minha notícia. Qual é a tua próxima? Qual é a tua? Tu quer uma tua agora? Sim, nós vamos falar agora sobre proteção de dados de crianças nos serviços da Microsoft. Existe um instituto de pesquisa muito famoso, perdão, que é o
NOIB, que é o None of Your Business, ou NOIB, se for ler em português, Hum. que ele trouxe algumas questões sobre o uso de serviços da Microsoft, que é o 365 Education, para crianças. É, nós já falamos sobre isso aqui, inclusive lá naquele episódio 359, sobre os usos de nuvem e os lock-in costs de você sair da nuvem. Então, que é o episódio 359, Pague para Sair. E nós comentamos lá também sobre como essas empresas, né, ao fornecer, entre aspas, gratuitamente as suas ferramentas pros, inclusive para estudantes, né, você vai tem uma dinâmica ali de fazer ele ficar aquela história, né, de fazer ele ficar ultra dependente daquela plataforma e os switching costs ficarem muito grandes para ele sair, ele não consegue sair da nuvem. Mais informações, escute lá o 359. Mas qual é o problema aqui? É que, numa perspectiva de proteção de dados pessoais, o que esse instituto verificou é que está havendo uma reclamação de que os pedidos de exercícios de direitos desses titulares feitos para a Microsoft estão sendo respondidos dizendo que quem é o controlador de dados pessoais, ou seja, aquela pessoa que toma as decisões, é a escola e não a Microsoft. Só que Uhum. as escolas estão dizendo que eles não têm nenhum controle ou muito pouco controle sobre os dados pessoais, de forma que eles não teriam condições técnicas para responder esses pedidos de exercício dos direitos dos titulares. Basicamente, o que, segundo essa reportagem, inclusive tem uma ação ali, né? Uma reclamação, na verdade, um complaint ali, a Microsoft estaria jogando contratualmente essa responsabilidade para as escolas sem que eles tenham meios técnicos para cumprir isso. Nós já presenciamos, inclusive, né, Vinícius, situações de adoção de nuvens em instituições de ensino que é totalmente acrítica, né? Você joga aquela nuvem lá e ninguém se dá conta que, basicamente, você está tratando os dados de todo mundo, entregando aquilo para a nuvem em situações, inclusive, que nós já falamos aqui, aquele caso ocorrido lá em São Paulo, né? E aí envolve não as crianças, mas os professores, que eles instalam os aplicativos respectivos lá da nuvem que está sendo utilizado na escola, sem se dar conta que aqueles aplicativos tomam conta do celular da pessoa e, inclusive, conseguem começar a extrair dados. E daí teve todo aquele problema que a gente viu lá em São Paulo, dos professores reclamando, e a nossa hipótese acabou sendo, né? Instalaram lá os aplicativos da nuvem e aquilo toma conta, né? Ou seja, consegue acessar os dados do celular. Isso tem sido feito ao longo do tempo sem a ciência adequada dos usuários. E aí, o que que eles disseram, né? O que que foi dito nessa reportagem? Eu vou ler agora, Vinícius. Hum. Que isso envolve um labirinto de documentação de privacidade. Tentar descobrir exatamente quais políticas de privacidade ou documentos se aplicam ao uso do Microsoft 365 Education é uma expedição em si. Há uma séria falta de transparência, forçando usuários e escolas a navegar por um labirinto de políticas de privacidade, documentos, termos e contratos que parecem se aplicar ao caso ali, né? As informações fornecidas nesses documentos são sempre ligeiramente diferentes, mas consistentemente vagas sobre o que realmente acontece com os dados das crianças quando elas usam os serviços do Microsoft 365 Education. E o pior de tudo é que esses dados ainda estão sendo usados para monitorar o uso de tudo isso por crianças e para oferecer publicidade para elas. Então é Legal. aquela história. Se com toda essa regulação nós vemos isso acontecendo, afrouxamento de regulações, e vejam, é muito tradicional que tentativas de você regular coisas, de você lidar com coisas, comecem com as crianças, né? Sei lá, vou regular lá a publicidade de doces, não sei o que, para crianças. Eu vou controlar o acesso a bebidas alcoólicas e cigarros visando as crianças. Então, quando eu deixo de cuidar das crianças, isso é um péssimo sinal, porque se nem as crianças eu cuido, que são os mais vulneráveis em toda essa relação, como será que isso está acontecendo com os adultos, né? Então é algo que a gente tem que se preocupar em ver essas notícias acontecendo, esses casos acontecendo. Perfeito, Guilherme. A minha próxima, então, é Movimento de Mães defende veto ao celular nas
Estão escolas. conectados os casos com o anterior, com a Sim, notícia sim, anterior. sim, sim, sim. Olha só, aqui é a notícia da Folha de São Paulo, tá? O que aconteceu? Vocês devem lembrar de um livro que o Guilherme já recomendou aqui mais de uma vez, que é A Geração Ansiosa, que aliás foi traduzido, tá, Guilherme? Esses Foi dias, traduzido? esses dias uma pessoa me mostrou o link dele traduzido, comprou ele traduzido. Deve ter sido Então, pelo ChatGPT. não duvide. Você ouviu primeiro aqui no Segurança Legal. Antes de É, sair do Fantástico, a gente já tava falando sobre esse livro aqui. exatamente. Aí saiu no Fantástico, porque o pessoal escuta o Segurança Legal, aí eles acharam. Não, tô brincando, não sei se escuta. Tomara que Claro escuta. que escutam. Escutam sim. Ah, não é que escuta. Mas que escutem. Ah, mas olha que interessante. A partir desse livro, tá? E esse livro é citado aqui explicitamente na matéria, tá? Mães de uma escola particular de São Paulo se juntaram e querem que as famílias façam aqui, ó, que as famílias façam um acordo, que é justamente, eu esqueci, aqui o Jonathan Haidt Uhum. recomenda lá no livro dele, A Geração Ansiosa, tá? Um acordo para que os filhos só sejam presenteados com o smartphone depois dos 14 e tenham acesso a redes sociais apenas após os 16. Olha que interessante, não? Eles estão. No livro, o Jonathan Haidt ele chama atenção para o fato de que um pai sozinho não vai conseguir fazer nada. Então, o Vinícius não deixando os filhos dele usarem celular, só o É. Vinícius não vai adiantar nada. Um Precisa. pai sozinho será apedrejado, Vini, se ele Será tentar fazer isso. apedrejado, né? É, exatamente. Até porque tu vai falar coisas que as pessoas não gostam. Há uns anos Exato. atrás, há uns anos atrás Exatamente. me chamaram para fazer uma palestra sobre redes sociais, né? Eu me lembro disso. Lembra disso, né? Lembro, E lembro. eu O pessoal ficou falei, bravo, né? nossa, a galera ficou brava. E eu falei assim, ó, pra que ficar tirando foto de momentos particulares privados, né? Pra botar na internet, pra mostrar que viajou, pra mostrar que fez. Que não venha com essa história que é pra mostrar pra família. Não é. É pra mostrar pros outros. Tá? E assim, e vale a pena expor. Mas enfim. Aí o pessoal ficou. Nossa, o pessoal ficou. Talvez por isso não tenham me chamado mais. Mas aí o que acontece? Só me perdoa, é o ônus de Claro. falar a verdade, né? E às vezes está do lado certo das coisas vai te causar desconfortos, né? Tá, no final, me ajuda a lembrar no final, assim, lá nos extras, tá? Pra quem tá vendo Tá, no YouTube, depois que a gente termina, já dá o tchau, não sei o quê. Lá no final, às vezes, eu e o Guilherme continuam conversando no YouTube, tá? Eu tá, vou contar uma historinha sobre a verdade e a mentira, tá? tá. Bom, então, o que chamou a atenção foi que essas mães leram, esse, ou leram o livro, ou viram um resumo do livro feito pelo ChatGPT, não sei, Uhum. mas se sensibilizaram com as informações que ele traz, porque o Jonathan Haidt ele é um sociólogo, tá? E ele... Psicólogo, né? não, psicólogo, mas lá tá como sociólogo. Aqui eles estão citando como psicólogo, mas enfim, Tá. tá? E com base em pesquisa, em base em dados, tá? E foi isso que causou um rebuliço tão grande, chamou atenção. O New York Times falou muito sobre isso aqui. Ele chama atenção mostrando que as crianças com o uso de celular estão sofrendo mais de depressão e ansiedade. Então, para dar um resumo da obra, assim, muito resumido, ele percebe uma correlação de 2010 para cá, tá? Entre aumento de ansiedade e depressão, principalmente em pré-adolescentes meninas, tá? E o que acontece em 2010, é a câmera frontal, o início das selfies. Meta compra Ah, Instagram e a câmera uhum. frontal, a primeira câmera frontal que realmente alcança um público grande é apresentada no mercado. Então, ele traz uma série de informações sobre a necessidade, sobre o fato de que os pais ficam cuidando muito dos filhos na pracinha. Ai, meu Deus, não faz isso. Ai, meu Deus, ai, se ele for muito longe, alguém pegar ele. Essas coisas assim, sabe? Que estatisticamente não é bem assim para acontecer. E por outro lado, os pais são relaxados demais com relação ao uso da internet, que talvez seja mais perigoso hoje do que brincar na pracinha de uma forma um pouco mais arriscada. Ele fala sobre isso, inclusive, no livro. Tá? Tá. Então, essa iniciativa dessas mães aqui
é tentando fazer, ou seja, não esperar lei nenhuma ou coisa parecida, mas é tentando fazer de alguma maneira com que essa escola adote essa medida e que os pais se juntem em torno dessa medida. O que é um belo desafio. Isso aqui eu vou querer acompanhar de perto para ver o que vai acontecer. Porque eu gostaria que acontecesse, inclusive na escola dos meus filhos, eu gostaria que isso aqui acontecesse. Eu Né? gostaria que acontecesse na faculdade, nas faculdades onde a gente dá aula. Inclusive, né? Mas tá aí, essa notícia é bastante interessante, tá aí a da Folha de São Paulo, o movimento de mães defende que crianças e adolescentes não tenham celular antes dos 14 anos, e vejam o Tá. livro lá, Geração Ansiosa. Mais uma Eu só vez. quero pedir desculpa que eu falei brincando, claro, né, O Vinícius? quê? Deve ter sido. Tô falando aqui, vou pedir desculpa de O algo. quê? O quê? Sim, deixa eu falar, pô. Fala, eu tô Que eu ansioso agora, quero falei, saber. pô, que eu falei brincando, a tradução foi feita, deve ter sido feita pelo ChatGPT. Não, não foi. Inclusive, me surpreendi aqui que eu te mandei o link. Ah, tá. Essa edição traduzida Tá, deixa eu vai abrir ser aqui. lançada pela prestigiosa editora Companhia das Letras. Sairá pela Opa, Companhia das opa. Letras com a tradução da tradutora Lígia Azevedo. Então, gente, não tem nada com ChatGPT, pelo amor ChatGPT, de Deus. foi uma Bah, brincadeira, Guilherme. Agora pesou o negócio. mas Agora tu tem que se não, não, sentir mas muito culpado agora de ter. a gente tem que valorizar o Claro, papel dos claro, claro. tradutores, né? Agora tá rolando na internet aí estão falando bastante sobre a tradução feita do Machado de Assis, né, do Memórias Póstumas, para o inglês, feito por uma professora. Eu acho que ela é inglesa, mas ela aprendeu na faculdade a falar português. E aí tá todo mundo elogiando o trabalho dela de cuidado na tradução, a melhor tradução por inglês, Aham. porque, poxa, traduzir Machado de Assis não é uma Não, coisa não, fácil, né? traduzir literatura, assim, Sem é dúvida. delicada pra. Claro, Não é bem assim, claro. tem contextos, expressões, formas de dizer certas coisas que só funcionam, né, na língua materna do autor, né? Então Claro, não e é aí você bem assim, não é bem assim. e que você precisa conhecer, né? E por isso que ela, e você vê, é engraçado porque ela não é uma falante nativa em português, de português, né? E aí você vê a guria falando, cara, uma guria jovem, mulher jovem, e o português da mulher é perfeito, cara. Você não diria que ela não é uma que aprendeu a falar português na faculdade, já Aham. adulta, né? Eu tô procurando o nome dela aqui. E nós estamos falando da Achou? Flora Thompson DeVoe. Flora Thompson DeVoe Tem é um o link nome pro livro dela. aí que tu comentou da tradução? É a tradução, é o Memórias. Eu acho que é Póstumas? Post Ah, vou Memoirs. procurar Post memórias Memories Brás. póstumas em inglês. Pronto, deve encontrar aqui. Tô procurando aqui no ao vivo aqui Tá. para quem tá olhando. Aqui, ó. Ah, É da achei. Penguin Books. Encontrei. É da Penguin? Ah, tá aqui. Eu não sei qual é. Agora tem que catar. Tem Não, não é o várias. Dave Tem, Eggers. É o The Posthumous Memoirs of Brass Cubas. tem essa em Enfim, inglês aqui, nem não, não, não. Não achei o dela. Procurem pelo pelo dela. é, eu acho que esse aqui sim, Vinícius, é o The Post Memoirs. Memoirs ou Memoirs? Não sei como Ah, é que se fala essa palavra em inglês. Tá aqui, ó. É o primeiro link mesmo. é o primeiro mesmo? Tá, então É tá o bom. primeiro Flora mesmo. Thompson, tá aqui. Flora Flora Thompson Thompson DeVoe. DeVoe. É, Tá esse aqui aqui. mesmo. Claro, claro, assim, para você que é um falante em português, não sei se teria sentido você ler esta obra em inglês, porque a recomendação que a gente sempre faz enquanto professor e tal, você sempre lê a obra original, Se visto possível. que, se possível, visto que a tradução é uma outra obra, a tradução não é aquela obra. É claro que para obras técnicas isso não sei se faz tanta importância assim quanto faz para a literatura, para a arte. Exato, Mas enfim, exato. Que é o esse é que eu um falava outro ali antes. problema. É É. um outro problema. Eu quero ir para minha última, bem rapidinho aqui, Vinícius. Pra tua última, deixa eu pegar a É tua o última aqui. AI for Good. Estou A aqui. ONU, a Manda ver. ONU fez um painel chamado AI for Good. O grande objetivo desse painel, dessa cúpula, né, desse summit, não sei como é que é a tradução para summit, desse evento, sei lá, É um evento, né? ele aqui E há para o bem. traduziram para cúpula, né, que qual seria o papel da IA
ou como ela poderia ser usada para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Uhum. que envolvem, entre outras coisas, como erradicar a pobreza e a fome, como alcançar a igualdade de gênero, como promover energia limpa e ações climáticas, entre outras coisas. É um pouco o que eu sempre comento aqui, até esses dias eu mandei um abraço e um beijo pro nosso amigo Paulo Renan, ele disse, ouvi vocês, obrigado e tal, então que eu vou te citar de novo, Renan, que é aquela grande questão, que eu acho que é a grande questão, uma das grandes questões talvez, né? Não há grande, mas não sei se existe uma grande questão da IA, mas assim, para que eu vou usar, né? Ela vai ser usada para resolver quais problemas? É para gerar foto, para gerar meme, para gerar fake news, para colar em trabalho ou para resolver os Ou, objetivos de desenvolvimento sustentável da humanidade? não, ou para fazer que nem o Eric Schmidt, se não estou enganado, o cara do Google, que saiu Hum, fora, lembra? Que saiu fora, né? Sei que e tal. Ele tá metido numa empresa que usando IA para desenvolvimento de drones de guerra. claro, claro, sim, sim. Inclusive ela fala aqui sobre isso, né? Essa repórter que é a Melissa Reilila, que deu as suas impressões do evento. Ela foi no Rei evento Lila, pro é assim que lê? É É com dois Ks. Reikila, perdão, É Rei Reikila. Kila. Eu Ah, que tá. anotei errado aqui, dois L's, na verdade é dois K, o K fica do lado do L, eu digitei errado. Tá. Reikila, Rei Kila. que ela deu as suas impressões para o MIT, você está vendo aí na tela, o MIT Technology Review. O que que ela disse? Ela disse que saiu de lá não muito confiante de que, segundo os palestrantes, os componentes lá do evento, de que ela teria um papel significativo no avanço desses objetivos, e ela disse bem pelo contrário. Na verdade, a maioria das falas mostra exatamente o oposto disso. E um dos pontos, que é a questão ambiental e de sustentabilidade, segundo ela, não foi levado muito em consideração. Inclusive, eu Uhum. até, antes de ler isso, inclusive, eu dei uma palestra gravada que vai ser mostrada na próxima Jornada Internacional de Direito, um evento super importante e tal, que eu falei sobre desafios da regulação da IA. E lá no finalzinho eu falei um pouco sobre essa questão do desenvolvimento sustentável mesmo, né? E ela destacou ali que nesse ponto que para gerar uma imagem numa IA generativa qualquer, para você gerar uma imagem, seria gasto a mesma quantidade de energia em média, claro, né? Os celulares são muito diferentes para carregar um celular. Cara, é muita energia. Você carregar a energia que você usa para carregar um celular para você gerar uma imagem que de repente você vai jogar fora, que você vai gerar 10, 20, sem dar muita bola para aquilo. Então, este é um problema, sim, a quantidade de energia que está sendo usada para isso, né? Fora a quantidade de energia já Ao mesmo usada para os tempo, data centers, né? ao mesmo tempo, tá? Inclusive, foi tema da fala do CEO da NVIDIA, sempre esqueço o nome dele, lá na Comtex 2024, em que ele faz justamente uma comparação da economia de energia, tá, pela capacidade computacional das GPUs e tudo mais, comparado com o que a gente tem hoje de uso de CPU. Né? Então, não é. Claro, está se gastando energia, mas se gasta cada vez menos, né? Porque há 8 anos atrás o ChatGPT não seria possível por causa da quantidade de energia necessária. Hoje as coisas já são melhores e a tendência é ficar cada vez mais otimizado. Vamos lembrar. Só agora, claro, agora vou fazer uma analogia, né? Mas ainda dentro da mesma área. O ENIAC, que era um computador que ocupava uma sala enorme, tá? Nos precursores dos computadores, hein? Consumia com uma quantidade absurda de energia porque ele era todo valvulado. Tá? E hoje a gente tem máquinas milhares de vezes mais potentes do que o ENIAC, se não milhões de vezes mais potentes, e que consomem muito, mas muito menos energia do que ele consumia. Então as coisas vão avançando. E mesmo placa de vídeo. Há algum tempo atrás, dependendo da placa de vídeo que fosse tu colocar na máquina, precisava de uma fonte gigantesca. Hoje já tem placas de vídeo muito melhores do que alguns anos atrás, que consomem menos energia do que as anteriores. Então tu vai tendo essas otimizações. Isso vai acabar, eventualmente, vai chegar num ponto que se torna aceitável, entende? Que a gente consegue É, eu, utilizar de uma maneira mais satisfatória, digamos assim, sem tanto consumo de energia.
Eu discordo respeitosamente de ti, assim, eu Ah, acho que... o senhor não tem estofo para trazer esse... Eu acho que a questão energética, ela. Eu acho que o que você fala um pouco vai nesse sentido também. Ela está muito mais focada na diminuição de custo daquilo do que numa preocupação genuína de que é um problema energético, mais pessoas ficarem usando isso o tempo todo. Né? Uhum. Você faz a comparação com o ENIAC, mas não tinha o ENIAC em cada casa. A mesma comparação que a gente pode fazer com as Verdade. placas de vídeo, não tem placa de vídeo top na casa. Mal tem computador, a gente estava falando antes, né? Sim, mal tem É, computador. então, eu acho que a preocupação aqui Tá, tu tem eu um acho que é bom argumento. mais. Tu tens um bom argumento. Eu vou Obrigado, pegar mais obrigado. informações sobre isso pra gente discutir sobre consumo de energia para computação. Isso dá um tema pro podcast, tá? Consumo de Não, energia mas na eu acho que computação. dá, cara. Dá? Tanto que a ONU está Dá? preocupada com isso, né? Dá? Porque qual é Sem o dúvida. problema? Se todo mundo for usar, esse é o ponto. É claro que a gente vai, a tendência e o objetivo é que se diminua o uso para ficar mais barato, óbvio. Mas a questão é, quais os problemas que eu vou resolver com isso, né? Porque se for para gerar imagem, talvez não seja a melhor forma de eu gastar essa energia, né? E numa perspectiva de problemas ambientais, como a gente está vendo, voltando aqui para Porto Alegre, né? Pô, tu fica pensando sobre a água, né? Tu fica 20 dias. A gente é muito, né? Tem pessoas que perderam tudo. Aqui a gente ficou 20 dias sem água, cara. Você começa a refletir na marra, entendeu? O uso de Tu é recursos hídricos. É forçado a... forçado a pensar sobre o uso de recursos hídricos, cara. Então, mas enfim, o foco nem é a questão ambiental, que eu também não sou, né, não sou especialista nesse ponto, né? Ela disse também que levaram o Sam Altman lá, óbvio, né, Da OpenAI. da OpenAI, e ele disse que perguntaram para ele qual era, né, a maior contribuição que poderia dar, e ele falou sobre produtividade. Claro, Uhum. produtividade é importante, sem dúvida, né? Mas assim, se você colocar o valor produtividade acima das outras coisas, Nossa, acima, por exemplo, muita coisa pode dar errado. cara, por Muita exemplo, coisa pode dar errado. o Uber, por exemplo, você tem um foco lá na produtividade, o cara só que o cara tem que trabalhar 14 horas por dia, entendeu? Ou ainda, se eu for falar em produtividade, eu substituo todos os carros por, né? Ou seja, a depender da produtividade, eu posso estar prejudicando a vida das pessoas, eu posso estar eliminando emprego, ou seja, tem um balanceamento que não foi sendo considerado. E essa fala dele vem meio no sentido assim que ele disse que eles foram muito rasos sobre os problemas de safety nas suas tecnologias, né? Os Uhum. problemas de não é segurança, não sei como traduzir safety aqui, Vinícius, mas tem aquela o safety and security, que são É, coisas diferentes, né? o safety é segurança de funcionamento. É tu garantir que aquilo vai funcionar conforme esperado. Se falhar, vai falhar de forma Uhum, segura. Então, por exemplo, vamos supor que se falhar o acelerador de um carro, certo? O uhum, pedal acelerador. Se falhar, ele tem que falhar de um jeito que é seguro. Ou seja, ele não pode falhar de um jeito que ele trava a aceleração no máximo e tu não consegue fazer nada e tu vai te arrebentar em algum lugar. Se ele falhar, tem que ser de forma segura. Quer que falhar de forma segura? Tá, ele falha, não acelera mais, o carro vai acabar parando. Isso é uhum. seguro. Tá? Aí o security seria um alarme no carro. O safety talvez aqui na IA esteja falando mais sobre essa questão de como ela deveria funcionar e como ela não deveria funcionar, né? Ou seja, sendo violador de direitos e tudo mais. Inclusive, teve uma pesquisadora que é a Ellen Toner, ex-board da OpenAI, que eles falaram que o Altman sempre, né, dava respostas imprecisas acerca das questões de safety Uhum. para a empresa. Então, meio que tá, foi lá, falou qualquer coisa, vamos aumentar a produtividade, mas o foco do evento, que era alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável, não foram levados em consideração, né? Então, basicamente, terminaria com isso, Vinícius. Tá bom. E eu acho que é isso. Tem mais uma ou Não, não? eu tenho mais uma bem interessante aqui Tá. envolvendo as nossas. A gente não combinou a ordem das nossas. E eu não tô Uhum. tirando das minhas de ordem. E elas estão conversando entre elas. Talvez a gente tenha que combinar um pouco antes para elas fazer mais sentido como um Porque todo, né? a minha próxima, olha só, tá? Governo contrata a criadora do ChatGPT, a OpenAI, para Uhum. diminuir o impacto fiscal de perdas judiciais. Olha só. O Ministério do Planejamento liberou 25 milhões em créditos suplementares para a AGU, a Advocacia Geral da União, destinados, entre outros pontos, não é tudo isso para esse projeto, tá, gente? Uhum. A execução de projetos estratégicos de tecnologia da informação.
Com a iniciativa, o governo busca domar a pesada conta de precatórios que têm abocanhado parcela expressiva do orçamento público. Isso que está na Reuters. Aqui, não, aqui, na verdade, é da Infomoney. Infomoney citando a Reuters, tá? A matéria da Reuters. Então, eles estão utilizando ou chamaram a OpenAI. E isso me incomodou um pouquinho, tá? Porque podia ser Também feito. a mim também. A gente A mim também podia. Assim, ó, incomodou. o Canadá, eu ouvi no The Hard Fork, que é um podcast do New York Times sobre tecnologia. Sobre tecnologia. É novo, Eles. não é? Cara, já faz um tempo. Eu não conhecia, tá? Mas já faz um Eu tempo. vi Tem vários esses dias, episódios. eu até vou ver E aqui. aí, o último episódio que eu escutei, eles entrevistaram o Justin Trudeau, Sim. o primeiro-ministro do Canadá. Tá? E o Justin Trudeau falando que eles estão investindo 2 bilhões para tentar segurar os talentos lá no Canadá. Boa parte, até eles comentam que boa parte das ideias relacionadas a IA surgiram de pesquisas feitas no Canadá, mas, no entanto, as empresas não floresceram lá, né? E aí ele Tem uma boa falando... tradição de proteção de dados também, né? Então, assim, sim, e tem aquela briga toda com Facebook, Google, para pagar pelas notícias dos jornais e blá, 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 né? Mas o Justin Trudeau falou que eles estão investindo 2 bilhões de dólares canadenses para, né, fomentar a pesquisa e estabelecimento de empresas lá, né, e do pessoal ficar lá. E eles estão apostando que as pessoas que vão para lá, os engenheiros e tudo mais, não vão só pelo dinheiro, que eles não têm como né, parear com os Estados Unidos, por exemplo, mas vão pela qualidade de vida. Ele citou outras coisas Ah, lá, tá? Mas enfim, mas o que me chamou a atenção foi o seguinte: lembra que a gente falou, a gente deu a notícia aqui, que lá nos Estados Unidos tem uma proposta bipartidária para investir lembro. 32 bilhões de dólares por ano em IA, Uhum. Sim. especificamente em IA, tá? E eles também, isso eu cito agora, e o pessoal do The Hard Fork citou que só a Arábia Saudita botou não sei quantas vezes o valor que o Canadá estava colocando nessas pesquisas. Mas olha que interessante, mesmo sabendo, o Justin Trudeau colocou que, mesmo sabendo que eles não têm como parear o investimento, eles entendem que eles podem tentar oferecer outras coisas, né, outros tipos de vantagem para desenvolver a tecnologia lá dentro. Então, mesmo que eles não tenham um orçamento absurdo para fazer as coisas, que nem os outros lugares têm, os outros países têm, ainda assim eles estão fazendo. E Uhum. qual é o investimento anunciado? Tá bom que nós estamos numa situação para lá de complicada, mas qual é o investimento do governo brasileiro em fomentar esse tipo de pesquisa, desenvolvimento, né, especificamente de IA, cara? Tá todo mundo correndo enlouquecido. Então, assim, e aí a gente vai lá atrás OpenAI para resolver o problema. No... Sabe que eu falei sobre isso também nesse evento aí do Jornada Internacional, que dos desafios na regulação é tu ter políticas públicas que consigam permitir que, cara, que o dinheiro não saia daqui num primeiro momento. Então essa é uma preocupação, né? Aham. Será que é só a OpenAI que conseguiria fazer isso? Ou seja, eu estou contratando uma empresa estrangeira e tudo mais. Bom, mas mais importante do que isso, pelo menos nesse momento, porque, pô, desenvolver inteligências artificiais, inclusive culturalmente locais, né? Vou falar de educação, pô, ela tem que ser treinada, se for o caso, com valores locais, né? Com valores mesmo regionais, muitas vezes. O Brasil é muito grande, né? Rio Grande do Sul é diferente da Bahia e por aí vai, né? Então, ou seja, os dados que eu treino ela vão fazer diferença, mas a grande questão aqui é quando eu vou usar inteligência artificial no setor público de maneira geral, executivo, legislativo e judiciário, judiciário talvez seja pior, mas aqui eu estou falando na AGU, que não é bem judiciário, mas que está ligado ali ao Poder Judiciário, eu preciso ter controles muito mais transparentes para saber como que essas decisões vão ser tomadas. E um dos grandes desafios que eu vejo na IA hoje são os black boxes, né? Simplesmente aquelas informações saem de lá de dentro como se fosse uma salsicha, né? Dá para dizer que a IA é uma grande máquina de salsicha, Que né? tu não sabe como é Tu não sabe feita. com o que E que aquilo que é e se feito. souber, tu não come? Mas assim, a salsicha vai te ajudar. Às vezes lá, pô, um cachorrinho quente é um negócio gostoso, né? Cachorrinho quente de festa infantil é um negócio bom, né? Então tem o seu valor, óbvio, né? Mas você não pode primeiro se você só se alimentar de cachorro quente, você vai ter
problemas na sua saúde, mas a gente tem que saber como que aquilo é produzido, né? Será que principalmente a questão dos vieses, quem que eu vou cobrar aqui, né? Eu vou ter algum grupo favorecido pela IA, porque ela simplesmente diz que eu vou ter que resolver aquele problema daquele jeito, e eu nem vi como isso vai ser usado, eu tô sabendo tanto quanto tu, mas assim, independentemente de como vai ser usado, a transparência, de maneira geral no setor público, né, ela tem que ser revalorizada. E muitas vezes você não tem ou ainda não tem a transparência adequada, que vem lá na ideia do princípio da explicabilidade aplicável à IA, que você não consegue explicar como as decisões são tomadas. Uhum. Então, falta de transparência nesse uso aqui, para mim, me preocupa. Senão é oráculo, entende? Oráculo de Sim. Delfos lá. Faz uma Sabe? pergunta, ele te dá uma resposta e dá o Deus que te deu aquela resposta e acabou. Lá e Perfeito. acertava, né? Perfeito, meu amigo. Essa era a minha, Café. essa era a minha última notícia. Tá. Vamos Café no expresso? café expresso e café Vamos. frio. Vamos. Meu café expresso hoje tá muito fácil. Tá Eu muito não fácil. pensei aqui. Vai no teu que Tu eu. pode vir comigo, não tem problema, Tá. eu deixo tu compartilhar comigo no meu café expresso. O meu Qual café é? expresso vai pelas mães das Boa. crianças que se juntaram para fazer valer o esquema do celular só aos 14 e redes sociais até os 16. Não é só até Apoiado. só aos 16, tá? Então, assim, um monte de café expresso para vocês que estão fazendo esse movimento e tomara que isso inspire várias outras mães, né, Brasil afora, para que a gente tenha um pouco mais de cuidado com as nossas crianças no uso da tecnologia. Então, Eu, assim, eu apo... esse café eu tô dando assim com muita vontade, assim, ó. Não, Muito café. aí você faz o seguinte, você chega pra mãe dos teus filhos aí, e dá um café expresso pra ela. Tem aí Esse uma negócio, pessoa, não, né? mas não, eu vou dizer pra ela, ó, eu já mandei a matéria pra ela, quando a gente tava ajeitando a pauta, Ah, tu eu mandou pra já ela? mandei pra ela disse que não podia ler naquele momento, mas eu espero que ela leia, e vamos ver se eu dou café expresso pra ela ou não depois, vamos ver Não se ela dá, vai... claro que dá. Ela dá Não, mas dois, não, dá um não, por mas mim também. ela tem que primeiro causar o rebuliço no grupo de mães lá do WhatsApp, né? Que sabe que toda Aí escola já tem um é grupo de outra mães. coisa. Mas Aí é vai onde. criar um, Mas é. né? Não, mas tá lá o grupo de mães. É o que o pessoal acaba utilizando, cara. Não tem jeito. Acaba sempre tendo o WhatsApp do grupo de mães. Mas Meu enfim. Deus. Cara. WhatsApp, eu É. imagino que deve ser Deus me livre. Eu não quero nem saber. complexo, Eu né? não gosto nem de olhar. Eu não tô no grupo e eu não gosto nem de olhar o grupo. É complexo pra caramba. É. Mas Meu tem grupo de amigo. pais ou só de mães? Não, só de mães, só de mães. Pai não se Ah, só de mete. mães. Pai não se Ah, mete. Pai não se mete. Tá? bom. Tá. Tá, tá. É, o, café frio. o meu café frio, agora tu me pegou, que eu pensei no café, no café. Ah, eu sei pra quem vai o café. Não, mas aqui não é. Acho que eles não merecem o Cara, café frio por isso aqui. Eu ia dar café frio pro pessoal do Como é jornal lá, mas Não não, merece. mas Não merece. Não, até não merece. é uma coisa querida, assim, eu acho uma coisa até Não, não merece. Não, não, não. não é para Ele um deu café o frio. texto, ele deu o texto. Sim. Eu vou dar o café frio para Microsoft, pro Microsoft Recall e todo esse vai e volta, essa tentativa de novo É, assumir, porque eles faziam lá na década de início da década de 2000 lá com os seus produtos, que depois melhorou bastante, mas é, vamos dominar o mercado aqui, depois a gente pensa em segurança, tá né? bom. Ou seja, uma solução entregue com assim uma avaliação, né, de risco muito pobre no final das contas, sabe? E aí vem toda a comunidade de segurança, para qualquer cara da comunidade de segurança que você falar isso, eles diriam para fazer diferente do que a Microsoft fez. É, meu Então amigo. o café frio vai para eles. Tá. O meu café frio, então, já que eu não vou dar pro Não jornal. vai ser para a Microsoft? Também? Não, tu não vai dar. Isso é o teu. Ah, não. Eu que achei que era. Mas sim, Ah, pode. Não, tu quer dar claro, em pode. conjunto o café? Não, 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 pode ser. pode ser outro, pode ser outro. É, eu Pode ia ser dar o outro. café frio, mas não muito frio, tá? Pra não provocar o pessoal da Gil, tá, gente? Aham, Eu tenho conhecidos que trabalham na Gil, eu não quero confusão com a família, tá? aham. Mas é o seguinte, ó. Podia, assim, ó, pega uma grana dessas aí, chama aí umas universidades, né? Top Uhum. aí que a gente tem, e mesmo outras que não são tão top, né? E invistam um pouquinho na pesquisa aí pra gente desenvolver esses modelos. Não precisa ser um grande modelo gigante que nem o GPT-4, mas se a gente pegar modelos assim open source, né? Quem sabe dar um recurso aí para o pessoal comprar uma NVIDIA H100 lá para treinar
um modelinho Uhum. menor, sabe? Que custa na faixa de uns 500 mil ah, reais, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e que a gente desenvolva, né? Que a gente possa usar esses recursos sim para desenvolver conhecimento aqui dentro para eles, para a gente desenvolver outras soluções que vocês vão precisar, tá? Governo brasileiro, a AGU e tudo mais, Claro. vocês vão precisar em outros lugares disso. E não dá para ficar comprando tudo da OpenAI, né? Então, assim, vamos investir um pouquinho. Vai Não entregar custa. esses dados, será para eles? Esses dados que eles vão entregar vai Cara, eles vão ter treinar que rodar a esses OpenAI? modelos. É, vão ter que rodar esses modelos em algum lugar, né, cara? Aí começa toda a brincadeira. Vai rodar onde, né? Nós vamos montar um data Soberania nacional, Nós aquela vamos coisa montar toda, né? nós vamos montar um data center aqui. A OpenAI vai montar data center no Brasil para e aí vem aquelas outras questões é muito caro, né, cara? É tudo muito caro para nós, assim. Se tu quiser brincar, assim, ó, brincar com inteligência artificial rodando na tua própria máquina, alguns modelos, o Llama 3, por exemplo, tá? Tu vai gastar no mínimo uns 6 mil reais numa placa de vídeo. E tu pode chegar até o ponto de gastar uns 20 mil reais numa placa de vídeo para jogo. Não é uma placa de vídeo para treinar modelo. Não é uma coisa Uhum. top. É uma coisa para ti. Para jogo é maravilhoso, mas para treinar o modelo não é assim. Para brincar com IA não é assim tão top. E, cara, tem que gastar um horror de dinheiro. Tu vai ver um preço de uma placa dessas nos Estados Unidos, não tem cabimento, cara. Né? Então a gente paga muito imposto para tecnologia e isso atravanca tudo, mas enfim. Tá bom. É isso aí? Então era isso. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. Tá. Próximo episódio que Ah, virá com convidados, né? Ainda. é. É verdade. O próximo o próximo tem convidado. Pra Sexta quem, que vem, né? 21. nós vamos gravar com um convidado. Mas deixa eu contar da verdade, mentira, ligeirinho. Eu vou dar uma Conta versão rapidinho. super resumida, tá? Isso aqui Tá. é do século XIX, esse negócio, é uma parábola. Vinha a verdade e a mentira caminhando, né, juntas e tal. E a mentira diz assim pra verdade: Nossa, tá um dia tão agradável, tá tão quentinho, vamos nos jogar nesse poço, tomar banho, nos banhar nesse poço, né, de água fresca. Ambas tiram as roupas, entram no poço, né, e se refrescam enquanto a verdade está distraída. A mentira sai de dentro do poço, se veste com as roupas da verdade e foge. Uhum. A verdade, né, quando se deu conta do que aconteceu, ela, ela assim, meu Deus, né, ela levou minhas roupas. E como ela se negou, ela preferiu andar nua, saiu pelas ruas nua, porque ela preferiu andar nua a vestir as roupas da mentira. Né? Uhum. E aí o que aconteceu? A mentira, vestida com as roupas da verdade, não causava escândalo. Então todo mundo estava bem tranquilo, convivendo de boa com ela. Não, né, nem percebe ela. Ela tá, né, tá vestida e tal. Agora, a verdade nua era um negócio escandaloso. Uhum. Então, a verdade nua causava escândalo. As pessoas não aceitavam a verdade ali nua, sem roupa nenhuma, enquanto aceitavam de bom grado a companhia da mentira vestida ou travestida de verdade. É isso aí, tá? É uma Boa, cara. breve historinha. Sabe que eu Tem tô variações lendo. dela e tal, né? Mas esse é o resuminho, resumido. Eu tô lendo por conta É. desses estudos de IA, né? Que eu tô fazendo aí. A gente tá preparando uma coisa, eu e o Colombo. E tô lendo um pouco sobre o estudo da verdade pela filosofia, né? Que é a Ah, epistemologia, né? aí é um outro esquema, né? E aí eles falam, começam lá falando sobre as nossas crenças e tal, e Aham, a ligação como às vezes a questão da ideologia, né, como ela vai te levar a ignorar a evidências, né, que demonstrem que certas coisas não são daquele jeito como tu acredita por conta de uma crença tão absurda que se transforma numa ideologia que não consegue, e não que toda ideologia, sempre vai existir ideologia, as pessoas sempre vão ter suas crenças também, né? Mas o grande aham. problema hoje é que você, me lembrei disso agora, porque às vezes a historinha da verdade nua, né? Ela vai te chocar realmente, e às vezes você não, mesmo vendo lá a verdade nua, você não vai mudar de ideia, né? Uhum. Você vai continuar teimando. É um negócio muito, muito louco isso, cara. Exatamente, tu continua teimando. Mas, né, enfim,
É a luta pela verdade. E, mas, eu andei catando esses tempos atrás, por isso que eu acabei esbarrando com essa história, tá? Uhum. Eu tava catando sobre a questão da verdade e tal, e tem. Nossa, tem. Dentro da filosofia tem várias discussões. Primeiro, se é possível a verdade, né? Uhum. Se a verdade é algo factível, né? Sim. E tem filósofos que dizem que a gente jamais vai conhecer a verdade. Porque tudo que a gente É, recebe é por nossos sentidos, e os nossos sentidos são falhos e não sei o quê. Então, claro, se pegar, por exemplo, qual é a cor de uma flor? Cara, depende do teu aparato ocular, entende? Um passarinho vê outras cores. E dependendo do passarinho, dependendo do bicho, ele vai ver um inseto, ele vai ver uma outra gama de cores que a gente não enxerga, né? uhum. Então, Essa é a velha história entre tu. Fala, termina, vai. não, esse lance de tu perceber, mesmo a percepção da realidade, daquilo que é concreto, mesmo isso está sujeito a certas nuances, a certas interferências ou imprecisões, etc., que tu levar lá no limite, né, se aquilo que tu tá vendo é real, né, exata, é daquele jeito que tu tá vendo, na verdade, é real no sentido que da maneira como tu estás vendo, mas um outro bicho, uma outra coisa, vê É, aquilo de jeito completamente diferente. é que tu tem. São os relativistas, né? Que tu teria sempre problemas para chegar à verdade. E aí tu tem dentro da filosofia várias correntes, né? Não vou me lembrar de todas elas. Eu lembro agora, Né? lembrei dos relativistas, que é essa coisa, mas eu nunca vou conseguir chegar à verdade. Mas isso não afasta o fato de que tu precisa ter, em geral, e aí os epistemólogos mais modernos acabam assim concordando de que tu vai ter critérios para definir o que é a verdade e tu vai ter critérios para chegar à verdade, que são coisas diferentes e que não pode confundir os critérios que tu usa para chegar à verdade, os métodos que tu vai utilizar para chegar à verdade, que É. podem ser métodos muito simples, como olhar para a rua e ver se está chovendo mesmo, né? Dos métodos para tu dizer o que é a verdade. E aí que entra a questão das relações das crenças, né? E como certas coisas tu vai ter que acreditar, tu vai ter que ter crenças, esse é o ponto, né? Eu não vou saber explicar tudo isso, depois eu tô falando uma bobagem aqui sobre a filosofia, Mas mas eu agora. tô gostando de ler sobre Aham. isso, porque é bem interessante, tem muito a ver com talvez uma crise epistemológica que a gente viva hoje, porque a gente não consegue chegar na verdade, os critérios de se chegar à verdade estão não somente sendo desconsiderados pelas redes sociais, mas tá piorando, entendeu? As pessoas estão desaprendendo isso. E as crenças estão fazendo mais Tá sentido cada parecendo vez um mais do que a velho busca da agora. verdade. No meu tempo! Não, No meu. Tô te tirando, não, nem sempre, tô te né? tirando, tô te tirando, tô te tirando. Mas é Mas é velho complicado. mesmo. Mas tô te Cara, tirando, tô te tirando. eu preciso ir. Eu já Então tô tá, meu. atrasado Então aqui, tá. Um abração para aqueles tá? que nos aguentaram até agora. Tá? Vamos lá. Até, até o próximo episódio. Valeu, um abraço, galera. Abraço. Valeu. Beijo, pessoal. Valeu. Valeu.